capítulo do livro de Lucas chegou no nosso projeto Reavivados por Sua Palavra. E aqui nós vemos a continuidade da história de ontem. Ontem Jesus estava morto. José, juntamente com Nicodemos, tiraram o corpo de Jesus lá da cruz, o depositaram no sepulcro, colocaram uma pedra. Mas você acha que a morte foi suficiente para deter Jesus? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Se a Bíblia diz, eu acredito. Se Jesus venceu a morte, o que mais ele não poderia vencer? Então não há lugar para medo em nossa vida. Vamos então à leitura? Pegue sua Bíblia, Projeto Reavivados por Sua Palavra, Bíblia em Poesia todo dia, para tornar a sua leitura ainda mais dinâmica e ainda mais compreensível. De manhã bem cedo, sendo esse o primeiro dia, as mulheres ao sepulcro levaram aquilo que elas prepararam, as aromas e as especiarias. A pedra do sepulcro encontraram removida, mas quando ali entraram, o corpo não encontraram, ficaram sem saber o que fazer da vida. De repente, 2 homens ali se apresentaram. Suas roupas eram brilhantes e com elas os homens falaram. Amedrontadas, as mulheres só olhavam para o chão. Os homens lhe disseram: por que estão aqui? Aqui vocês não encontrarão. Ele ressuscitou como havia prometido quando estava na Galileia. Isso ele já havia dito. É necessário que o Filho do Homem seja crucificado. Depois de ser entregue aos pecadores, ao 3º dia será ressuscitado. Das palavras de Jesus, eles agora se lembraram. E voltando do sepulcro, essas coisas aos 11 contaram. As que contaram essas coisas foram Madalena, a Maria, a mãe de Tiago, a Joana e também outra Maria, e algumas outras mulheres que estavam com elas naquele dia. Mas eles não acreditaram, pois loucura parecia, e Pedro então se levantou, correu ao sepulcro, se abaixou. Só as faixas de linho ele via, afastou-se e voltou, admirado naquele dia. 2 discípulos estavam indo para Emaús, que era um povoado que ficava a uns 11 quilômetros, e no caminho eles conversavam. Enquanto eles discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Eles não o reconheceram e Jesus lhes perguntou: o que é que vocês no caminho discutiam? E eles ficaram com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, a Jesus perguntou: você ainda não sabe? Ainda não escutou o que aconteceu com Jesus, um profeta poderoso, tanto em obras diante de Deus como de palavras diante do povo? O chefe dos sacerdotes, para ser condenado, o entregaram com a permissão das autoridades. Na cruz o crucificaram. Nós esperávamos que ele a redenção nos traria. Tudo isso aconteceu e já é hoje o 3º dia. Algumas das mulheres entre nós ao sepulcro foram bem cedo e não acharam o corpo. Eu acho que elas ficaram com medo. E nos contaram que tiveram uma visão onde estavam os anjos. E então disseram que Jesus ressuscitou bem cedo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro também e encontraram tudo exatamente como as mulheres relataram. Então Jesus lhes disse: vocês custam a entender. No que os profetas falaram, vocês demoram muito a crer. E começando pelos profetas, a eles tudo explicou. Tudo que nas escrituras sobre eles se relatou. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles foram insistindo: fique conosco, pois a noite logo já está vindo. Ele entrou com eles na casa e na mesa tomou o pão, deu graças e partiu. Seus olhos abriram-se então. Perguntaram um ao outro: nosso coração não estava queimando quando nos expunha as escrituras e a nós estava ensinando? Levantaram-se imediatamente e voltaram a Jerusalém. Ali os 11 eles encontraram e os outros reunidos estavam e falavam disso também. Diziam: é verdade que Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Os 2 contaram o ocorrido, que Jesus fora reconhecido enquanto repartia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apareceu, apresentou-se entre eles e sua paz ofereceu. Eles ficaram com medo e também meio assustados, pensando que um espírito tinha ali se manifestado. Jesus lhes disse: por que estão perturbados e com dúvida no coração? Olhem bem para os meus pés, observem as minhas mãos. Carne e ossos eu tenho. Vocês podem agora me tocar. Vocês podem estar vendo. Espírito
Não têm ossos como eu tenho? Podem vir aqui me apalpar. Eles ainda não criam, estavam alegres, mas espantados. E Jesus solicitou algo para comer, ele foi dado um pedaço de peixe assado. Jesus o comeu ali e passou a lhes dizer: o que aconteceu comigo era necessário acontecer. O que a meu respeito nas Escrituras alguém esteve a escrever. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender. Estava escrito que o Cristo haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, perdão aos arrependidos oferecer. De todas essas coisas, disse Jesus, testemunhas vocês são. De meu Pai vos envio a promessa, mas na cidade permaneçam até receber a unção. Até as proximidades de Betânia, Jesus os discípulos levou, ergueu sobre eles as mãos e assim os abençoou. Estando ainda Jesus a abençoá-los, ele foi ao céu levado. Então eles o adoraram, com alegria a Jerusalém voltaram e constantemente o louvaram. Meus queridos, eu me arrepio de pensar nessa cena. Imagine só, Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, fez tantas coisas entre eles e ainda prometeu algo que é também para mim e para você, o Espírito Santo. Você crê no poder do Espírito Santo, você tem o poder do Espírito Santo. É Ele que pode te fazer compreender as Escrituras, é Ele que pode transformar a sua vida, é Ele que pode encaminhar você a Jesus. Então creia, aceite Jesus e receba hoje o poder do Espírito Santo para que você brilhe, entenda, compreenda e aplique a Bíblia na sua vida todos os dias. Que Deus te abençoe.